aí pessoal, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Beatriz e esse é meu canal no YouTube. Eu sou técnica de enfermagem, também faço a faculdade de enfermagem e trabalho no setor de diagnóstico por imagem. Se você já me acompanha aqui no canal, você sabe que aqui eu trago conteúdos pra vocês sobre esse setor que muitas vezes a gente não aprende no nosso curso, não é mesmo? No vídeo anterior, para quem assistiu, eu falei com vocês sobre ressonância magnética cardíaca, só que sem estresse farmacológico. E aí eu prometi para vocês que eu iria trazer a parte 2, que era com estresse, beleza? Então bora lá aprender um pouquinho mais sobre esse exame? Bom, gente, antes de mais nada, a gente vai chamar esse paciente, vai fazer a identificação correta, vai conferir se todos os termos estão devidamente preenchidos. Então, se esse paciente ele não tem nenhum tipo de dispositivo de metal no corpo, porque é importante a gente assegurar que o exame vai ser realizado de forma segura, sem nenhum risco para a vida do nosso paciente, tá bom? Tudo isso vocês já sabem, né? Já estão careca de saber aqui no canal, quem me acompanha, que eu já expliquei para vocês sobre o exame de ressonância. Mas então, a gente vai identificar se está tudo preenchidinho, se o termo de ressonância cardíaca também está preenchida. E aí que vai vir a primeira coisa que você precisa saber sobre a ressonância magnética com o estresse, né? A partir do momento que você identificou que é uma ressonância cardíaca com estresse farmacológico, que o cardiologista que está no setor acompanhando o exame, ele identificou que vai ser com estresse, é importante a gente entender, a gente questionar ao nosso paciente se ele realizou o preparo correto para a realização desse exame. Ah, Beatriz, qual que é esse preparo, né? Isso é a coisa mais importante que vocês precisam saber sobre esse exame. O paciente ele precisa ficar 24 horas antes do exame sem a ingestão de xantina, ou seja, ele não pode tomar nenhum tipo de café, seja descafeinado ou com cafeína, não pode fazer uso de nenhum tipo de chá, não pode tomar refrigerantes, não pode fazer uso de sucos escuros, por exemplo, suco de uva, não pode tomar nenhum tipo de bebida energética, nenhum tipo de bebida alcoólica, porque tudo isso vai inviabilizar a realização do exame. Então é importante a gente entender se o nosso paciente seguiu corretamente o preparo deste exame sem o uso de xantina nas últimas 24 horas, tá certo? Outro ponto que é importante a gente questionar o nosso paciente é quais os medicamentos que ele faz uso, porque no momento que ele realiza o agendamento desse exame, é encaminhado para ele o preparo. Além desse preparo sem xantina, é encaminhado também a lista de medicamentos que ele não pode fazer uso para a realização do exame, tá bom? Então a gente precisa confirmar isso. Também é importante saber se esse paciente é tabagista, se ele fumou nas últimas horas, porque também não pode. É importante identificar se esse paciente está em jejum. Assim como todos os outros exames que eu falo aqui para vocês com contraste, a gente solicita as 4 horas de jejum, tá certo? Na ressonância, na tomografia, com e sem contraste, na instituição que eu trabalho, a gente solicita. Pode ser que na instituição que você trabalhe, na instituição que você fez o agendamento desse exame, eles não solicitem. Mas a questão da xantina, dos medicamentos, do uso de bebida alcoólica, isso eles vão questionar para você. Outro ponto que é importante a gente saber é se esse paciente ele infartou nos últimos 30 dias, porque também é um risco, é uma contraindicação para a realização desse exame com estresse. E se ele está com alguma dor precordial ali no tórax nas últimas horas, então nas últimas 24, 48 horas, se ele referiu algum tipo de dor precordial no tórax, porque também vai inviabilizar a realização desse exame, tá certo? Então a gente conferiu que o paciente ele tá apto, é seguro para ele realizar este exame. A gente vai encaminhar o nosso paciente, assim como o paciente sem estresse, para fazer a troca da vestimenta. Então a gente vai ofertar a calça para ele e vai ofertar o aventalzinho. Aí é importante aquele avental com abertura para frente, abertura para trás, tá certo? Depois a gente precisa identificar se esse paciente ele possui algum eletro dos últimos 3 meses. Na instituição que eu trabalho, a gente preconiza até 3 meses que ele precisa apresentar esse eletro. Se for até 3 meses, a gente aceita. Mas pode ser que na instituição que você trabalha ou na instituição que você vai realizar esse exame, eles não sigam este protocolo igual a minha. Então, pode ser que lá mesmo você apresentando um eletro, seja necessário realizar um eletro ali na instituição. No meu caso, na instituição que eu trabalho, se o paciente ele trouxe um eletrocardiograma de até 3 meses, a gente apresenta ao cardiologista e ele vai avaliar se esse paciente está apto para realizar o exame. Se ele não apresentar, a gente realiza ali no próprio setor de imagem, tá certo? Então a gente vai realizar esse eletro, vai apresentar para cardiologista, para o cardiologista que está ali no setor. Vamos aferir os sinais vitais desse paciente, então a pressão arterial, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, temperatura, saturação, a gente vai aferir todos os sinais vitais. Se ele está com algum tipo de dor, como eu falei para vocês, e aí a gente já vai passar para a questão da punção venosa. É importante que na ressonância cardíaca com estresse, a gente faça uso de um gel com 20 ou 22, não tem problema, não é necessário um acesso calibroso para a realização de ressonância magnética. E aí a gente vai fazer a conexão com um polifix. Diferente dos outros exames que eu sempre falo para vocês, que a gente faz uso de uma torneirinha,
Neste, a gente vai fazer uso do Polifix 2 vias, valvulado. Porque quando a gente for realizar o estresse, nós iremos adentrar a sala de ressonância e lá nós vamos fazer a medicação. E o Polifix, ele vai facilitar a hora da gente administrar esses medicamentos. Tá bom? Então a gente vai funcionar o nosso paciente, vai estar tudo certinho, a gente vai encaminhar ele para a sala de ressonância. Lá na sala, a gente vai deitar esse paciente na máquina e aí é importante a gente orientar esse paciente sobre a realização do exame. A ressonância magnética cardíaca com estresse, ela tem uma duração em média de 40 minutos a 1 hora. Então é importante a gente deixar isso claro para o paciente, porque ele vai ficar tanto tempo na máquina que vai ter uma hora que ele vai achar que tem alguma coisa de errado acontecendo. Então é importante a gente já certificar que é um exame demorado para ele não se assustar, tá certo? É importante a gente explicar para esse paciente que muitas horas durante o exame, muitas e muitas vezes, o tecnólogo vai orientar que ele enche o peito com ar e segure, ou seja, ele vai realizar muitas apneias ao longo deste exame. E aí é importante a gente explicar para esse paciente, identificar se ele consegue fazer a apneia da forma correta. Então a gente já realiza ali o teste com ele antes de iniciar o exame. É importante a gente identificar se esse paciente apresenta algum tipo de fobia com a máquina. Como é um exame muito demorado, se é um paciente que tem fobia à ressonância, muito difícil será para ele realizar este exame, não é mesmo? Então é importante a gente já identificar. Uma vez que a ressonância magnética cardíaca com estresse não pode ser feito com sedação. Porque se a gente vai estressar esse coração, como que esse paciente vai estar sedado? Não faz sentido, entendeu? Então é um exame que infelizmente não é feito com sedação em nenhuma instituição. Então ali mesmo a gente já precisa identificar se esse paciente é apto para realizar, se ele não tem nenhum tipo de fobia. Tá tudo certinho? O paciente entendeu como que vai funcionar o exame dele? A gente vai deixar ele monitorizado, vai fazer a monitorização cardíaca lá com os eletrodos ao redor do coração para ter um eletro correndo ao longo do exame inteirinho. A gente vai deixar o oxímetro nesse paciente, o aparelho de pressão ali nele. Tá tudo certinho? A gente vai posicionar o nosso paciente dentro da máquina e aí vai começar o exame. E aí, gente, que vem a parte X cabulosa, que o pessoal fica com medo. Ai, meu Deus, com estresse, o que eu faço? Enfermagem, quer sair correndo. Não, gente, super tranquilo, tá? É super tranquilo. O cardiologista, ele vai fazer a prescrição ali dos fármacos que a gente vai administrar nesse paciente. É utilizado por quilo de peso deste paciente, então é importante a gente saber quanto que esse paciente pesa para que o cardiologista possa realizar este cálculo. Na instituição que eu trabalho, a gente utiliza a medicação chamada dipiridamol para estressar o coração deste paciente. Então o cardiologista, ele vai falar pra gente, olha, vai administrar 4 ampolas de dipiridamol. Ótimo. Então a gente vai lá e vai fazer o preparo desse dipiridamol. E aí como que funciona? Você vai quebrar as ampolas, tranquilo, normal, do jeito que você prepara qualquer outro tipo de medicamento. Só que onde eu trabalho, a gente administra esse medicamento na seringa de 20 ml. Então vamos supor que são 4 ampolas de dipiridamol. A gente vai aspirar essas 4 ampolas e vai fazer a diluição com soro fisiológico, tá certo? Dentro da seringa de 20 ml. E aí a gente já prepara uma outra seringa só com soro fisiológico de 20 ml também, para que assim que a gente fizer o dipiridamol, a gente já lava ali a extensão do Polifix com esse soro, beleza? E aí você deve estar se perguntando, legal, Beatriz, eu vou estressar o coração desse paciente. A gente não reverte? Como que funciona? O paciente vai ficar lá com o coração acelerado? O que a gente faz? Além do dipiridamol, a gente tem um medicamento antagonista para cortar o efeito de dipiridamol, para cortar o estresse que a gente realiza ali no coração do paciente, que a gente lá onde eu trabalho, a gente utiliza a aminofilina. Então a aminofilina é sempre uma ampola que a gente vai utilizar ali para o paciente adulto. A gente também vai aspirar essa ampola, ela é de 10 ml, ela é mais grandinha, na seringa de 20 ml, e aí a gente dilui com o soro fisiológico e também faz mais uma seringa de 20 ml só com soro para também lavar a extensão. Beleza, pessoal? Então é super tranquilo para você realizar o preparo dessa medicação. Lembra de realizar lá o preparo com os seus EPIs, né? Então com a máscara, com óculos, com a luva, fazendo asepsia ali de todas as ampolas, tá certo? Para realizar ali uma administração segura ao nosso paciente. Então a gente terminou de realizar esse preparo e aí vai ter um momento que o tecnólogo vai avisar pra gente, olha, agora é o momento do estresse. E aí você vai adentrar a sala de ressonância, vai levar ali todas as seringas que você preparou e vai ficar lá dentro. É importante que você já pegue um protetor auricular, porque vai ter um momento que serão realizadas imagens no paciente que você ainda vai estar dentro da sala, porque a gente fica lá até finalizar todo o estresse e reverter esse estresse também no paciente, tá certo? Então, a gente primeiro vai começar com o dipiridamol, a gente vai conectar ali na extensão do Polifix do paciente a seringa de 20 do dipiridamol. E aí é importante você entender que na seringa de 20, ela tem 4 fraçõezinhas, então é 5, 10, 15 e 20. A gente administra 5 ml por minuto, tá certo? Então, a cada 1 minuto você vai administrar 5 ml.
Toda aquela seringa do dipridamol a gente administra em 4 minutos. Não pode administrar menos do que isso, porque a gente pode causar riscos ao nosso paciente, tá certo? É muito importante você saber disso. É importante a gente orientar para o paciente que é possível que ele vai sentir um pouquinho de falta de ar, vai sentir o coração acelerando, pode ser que ele sinta um pouco de dor torácica, é normal por causa do dipridamol. Existem pacientes que não sentem nada, existem pacientes que sentem tudo. Então é importante a gente já assegurar, durante a administração, a gente ir conversando com esse paciente, olha, tá tudo bem, o senhor tá sentindo alguma coisa? A senhora tá sentindo alguma coisa? Tá? Como que tá se sentindo? Tem alguma coisa diferente e tal? A gente vai conversando com este paciente, tá bom? E o exame também é acompanhado pelo cardiologista. Se a gente identificar ali alguma intercorrência, a gente já aciona o cardiologista, tá bom? O paciente vai estar monitorizado, você vai verificar ali que a frequência cardíaca desse paciente vai começar a subir, é normal por causa do dipridamol, tá bom? E aí vai finalizar a administração, quando finalizar os 4 minutos, aí a gente vai lá e vai lavar a extensão com soro fisiológico. Depois que lavou, a gente vai conectar o contraste, então o espirolado, toda a bomba lá do contraste já vai estar montadinha, porque esse exame também é realizado com contraste, tá certo? A gente vai conectar o espirolado lá no Poliofix e o paciente vai entrar de novo na máquina. E aí esse momento que você vai colocar o seu protetor auricular, porque serão realizadas as fases pós-estresse. Quando finalizar, o paciente novamente vai sair ali da máquina. E aí a gente vai reverter esse dipridamol. É aí que a gente vai administrar a minofilina. A minofilina, diferente do dipridamol, a gente administra em cerca de 1 minuto, mais ou menos, tá bom? E aí a gente vai conversando com esse paciente, vai identificando se tá tudo bem, se aqueles sintomas que ele tava sentindo, da dor torácica, da falta de ar, se isso tá passando. Às vezes o paciente não sente nada, mas é importante a gente assegurar que esses pacientes estejam bem. Dependendo dos casos, quando o paciente ele persiste nessa dor torácica, o cardiologista pode ser que peça pra gente administrar mais uma ampola de aminofilina. Então isso pode acontecer, tá bom, gente? Faz parte ali da nossa rotina, tá? Aí a gente vai administrar a minofilina, vai lavar com soro fisiológico, conectar novamente o contraste, o paciente vai entrar dentro da máquina e aí a gente pode sair de dentro da sala. Então, dipridamol a gente faz em 4 minutos, lava com soro, faz a fase do contraste, o paciente sai da máquina de novo, aminofilina em 1 minuto, lava com soro fisiológico, contraste, o paciente entra dentro da máquina e a gente sai. Fechou? Todo mundo pegou aí? Se não pegou, é só voltar de novo no vídeo, que aí vocês assistem de novo, tá bom, pessoal? Então, vai dar andamento no exame deste paciente. Existem algumas sequências pós o estresse. Quando finalizar todo o exame, o tecnólogo vai avisar pra gente, aí a gente vai adentrar a sala com ele pra retirar este paciente de dentro da sala. Então a gente já vai ali aferir todos os sinais do paciente, pressão arterial, como que tá a frequência cardíaca, como que tá o nosso paciente, se ele tá sentindo algo de diferente, algum tipo de dor, algum tipo de desconforto, a gente já vai avaliar ali com o paciente. Tá tudo certinho, a gente vai retirar o paciente da sala e vamos encaminhar ele para a realização do eletro, tá certo? Então a gente sempre na ressonância cardíaca, com estresse, a gente sempre precisa de um eletrocardiograma antes do exame e após o exame, tá certo? Então a gente vai realizar esse eletro, vai apresentar para cardiologista, pro cardiologista que tá ali no setor, ele vai avaliar, vai identificar se tá tudo bem, se tiver tudo certo, a gente vai sacar o acesso deste paciente, encaminhar para ele fazer a troca da vestimenta e ele tá liberado. Então, ressonância magnética cardíaca com estresse farmacológico não tem segredo, gente. É importante você saber que o paciente ele precisa estar apto para realizar esse exame. É importante você identificar se ele realizou o preparo da forma correta, se ele não fez uso de nenhum alimento que não poderia, nenhum uso de nenhum medicamento que não poderia, se ele está apto para realizar o exame, se ele não tem nenhum dispositivo de metal, marca-passo, alguma dor precordial ali no momento, infarto recente, enfim. O paciente está apto, a gente vai orientar esse paciente, vai deixar ele tranquilo para realizar o exame, ciente de tudo que vai acontecer. Vamos preparar a medicação da forma correta, conforme prescrição da cardiologista, do cardiologista. Vamos administrar esse paciente, ficar atentos aos sinais e sintomas que esse paciente pode apresentar durante a administração dos fármacos. E se tiver tudo certinho, ó, o paciente está liberado. Então é isso, pessoal. Curta, comenta, compartilha esse vídeo para todas as pessoas que você conhece, para alguém que vai realizar esse exame, que às vezes tá com medo. É um exame super tranquilo, mas é que assusta, né? Esse nome, ele assusta. Enfim, se você tem alguma pessoa aí da área da saúde que tem dúvidas sobre esse exame, manda esse vídeo pra ela, tá bom? E se ficou alguma dúvida, me chama lá no meu Instagram, @BeatrizCruzati. Adoro quando vocês me chamam lá, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Desculpem a minha voz rouca, é porque carnaval, né, gente? Eu tava no acampamento da igreja, 4 dias frenético, e é uma delícia, uma bagunça. É um momento de encontro com Deus, a gente louva muito, envolvimento com os irmãos, tem brincadeira de cantar, então a minha voz, ó, foi pro brejo. Mas tá tudo certo, eu queria trazer esse vídeo pra vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.